Bom dia, galera. Meu nome é Shirley. Eu tô no comércio há 19 anos. Comecei como varejista, trabalhei nas minhas lojas de varejo e depois eu entrei na franquia há 9 anos, porque varejo e franquia são dois segmentos diferentes, bem diferentes. Eu comecei a loja quando eu me formei na faculdade. Eu me formei, meu marido estava terminando de construir o ponto e nós achamos que valia mais a pena investir num comércio do que atuar na minha área, que não é muito bem valorizada. Então, eu inicialmente comecei a trabalhar só com roupa infantil, que é um segmento bem difícil, e depois eu expandi para infantil, adulto, e fui mudando ao longo dos anos e diferenciando a loja, enfim, até chegar na franquia. Trabalho como empreendedor no Brasil é muito complicado porque nós temos uma carga tributária surreal. Isso é uma coisa que todo mundo reclama muito, mas só quem entende é quem paga tudo certinho. Porque quando você tem um tipo de comércio que você consegue evitar de pagar algumas taxas, é mais fácil sobreviver. Evitar de pagar algumas taxas, como sonegar ou simplesmente deixar de adquirir alguns produtos que venham de alguns lugares que são mais taxados, como o comércio exterior, que a taxa de importação é muito alta, e alguns estados dentro do Brasil, inclusive Minas Gerais, que é uma das taxas de impostos mais altas do Brasil mesmo. Então, o trabalho como empreendedor começa a ficar assim limitado à sua disponibilidade de sonegar ou não os impostos. E também a fluxo de caixa, né? Dependendo da mercadoria que você trabalha. A pergunta de vocês, como que eu reajo quando eu planejo alguma coisa que não dá certo? Na franquia, a gente não tem muita flexibilidade para diferenciar ações. O que é uma ação da rede de franquia vai ser uma ação para todos. Se eu quero fazer alguma coisa diferente, eu preciso pedir autorização. Então, isso limita a criatividade. Não inibe totalmente, mas limita. Mas, enfim, quando eu faço alguma coisa, quero fazer alguma coisa que não dá o resultado que eu espero, eu procuro analisar o que eu poderia fazer diferente dentro daquela ideia que poderia mudar o resultado. Sempre é muito rico a experiência e nunca dá totalmente errado. Então, a gente consegue aproveitar a ideia, modificando alguns aspectos e tentar de novo. Se for uma coisa que vale a pena, você tem que analisar se foi um total fracasso, se não valeu a pena no geral ou se deu algum retorno e você consegue modificar um pouco os planos e tentar de novo. Agora, assim, quantas horas de trabalho por dia? É muito complicado isso, porque todo mundo que é um pouquinho inexperiente acha que vai trabalhar menos quando abre alguma empresa. Isso é uma ilusão enorme. A gente trabalha muito mais, muito mais. Eu não me lembro da última vez. Eu nunca tive um mês de férias. Eu nunca tive um mês de férias. Depois que eu abri o comércio, lógico, né? E assim, a gente consegue tirar 10 dias no máximo quando viaja, mas você não se desconecta totalmente, é muito complicado. É prazeroso também, porque quando você trabalha com alguma coisa que é teu, você dá um sangue diferente, você dá um gás, você se dedica, que são as vantagens de você abrir seu próprio negócio, né?
Você abre seu próprio negócio, você sabe o que você tem que fazer, o porquê que você tem que fazer aquilo. É diferente de quando um patrão manda. Você fica 8, 10, 12 horas e você começa a se questionar por que eu tenho que ficar todo aquele tempo. Aí você é o patrão, você sabe que se você não ficar, não vai render. Aqueles velhos ditados que o gado se engorda com o olho do dono, porque você olha de uma maneira diferenciada. Você tem alguns funcionários que conseguem vestir a camisa que a gente fala e ter uma atitude parecida com a sua, mas nunca vai ser igual, com certeza. Tem dias que são super tranquilos, eu trabalho bem pouco, mas é aquele negócio, eu trabalho bem pouco dentro da empresa. Porque geralmente, quando eu não estou dentro da empresa, eu estou planejando alguma ação para a empresa. Eu estou indo atrás de parceiros, eu estou planejando alguma promoção nova para o futuro, algum evento como a gente está fazendo no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, que você une alguns comerciantes e sorteia alguma coisa para presentear o público mesmo. Então, tudo isso demanda tempo, né? E é isso, ou você está no banco, ou você está nos bastidores. Eu trabalho sábado, às vezes domingo. Já trabalhei domingos quando eu tinha mais lojas. Dias corridos, assim, de não ter domingo, não ter sábado, não ter domingo e feriado. Mas atualmente eu tenho os domingos, praticamente é raríssimo eu trabalhar. Sábado é muito difícil não trabalhar. Como que eu convenço as pessoas a realizarem os meus objetivos? E eu não convenço as pessoas, ou elas compram as ideias, que eu chamo do jogo do ganha-ganha, né? Com os meus colaboradores. A gente trabalha para todos ganharem. Se a empresa está saudável, é bom para todo mundo. Então, basicamente isso. O que pensa sobre poder comandar, decidir o destino da empresa? Isso parece lindo, mas é uma carga de responsabilidade muito grande. Tem muitas famílias que dependem do nosso sucesso no trabalho, ou não. Numa crise, quando você tem que demitir algum funcionário ou ter alguma atitude que você lamenta, realmente a gente lamenta. Só que a gente sempre quer o bem-estar maior, que é manter a empresa, manter o emprego de todos, o ganha-pão de todos. Isso não é fácil e eu já tive uma época no começo, sim, várias épocas que você vai fazendo as coisas por impulso, sem pensar. E aí você para e pensa depois, pera, tem muita gente que depende de tudo isso daqui, inclusive eu, minha família, meu futuro. E é uma coisa que eu gosto, eu tenho uma liderança natural, eu nasci líder. Muita gente sofre muito para aprender a liderar, mas quem sabe nascer o líder é mais fácil. Isso às vezes faz com que você esqueça a carga de responsabilidade que é ser líder. Mas é uma coisa que particularmente eu gosto. Eu consigo manter minha equipe unida. Nós estamos... Geralmente quem trabalha comigo fica muitos anos comigo e, enfim, a gente diferencia bem as coisas, as atitudes que você tem que tomar na liderança, que às vezes não é uma coisa fácil de fazer e não agrada a todo mundo. E bola pra frente. Criatividade e imaginação, acho que eu já falei, né? Eu sou uma pessoa muito criativa, mas eu tive que aprender a lidar com a criatividade com o realismo, que é um ponto crítico e fundamental. Eu incentivo a criatividade na minha empresa em relação a ser aberto aberto até o ponto que a gente pode ser aberto na franquia, mas aceitar sugestões críticas. Não existe críticas que não sejam construtivas. Isso é um ponto importantíssimo que eu convenço todo mundo a falar o que está pensando. O jeito que eu vou ouvir
é que vai definir que tipo de crítica que vai ser. Então, eu aceito todas as críticas, isso não significa que eu vá fazer tudo o que eles querem. A gente tem que fazer aquela balança do que é real e do que é aquele mundo imaginário lindo que só funciona na teoria. Então, assim, as críticas são sempre bem-vindas. A gente é que vai saber usar o material na vida, no trabalho, na empresa. Se você não está aberto a críticas, você corre um sério risco de morrer na praia, nadar e morrer na praia. Eu incentivo a criatividade da minha equipe, a gente fala, vamos fazer uma promoção diferente, vamos fazer uma ação diferente com os nossos consumidores, o que vocês sugerem? E o pessoal, assim, é bem tranquilo, eles sabem que eles podem falar o que estão pensando. O que eu diria para alguém que está pensando em iniciar um negócio? Primeiro que nós estamos numa crise horrorosa, então se a gente já tem que ter cuidado para ter um negócio, no meio de uma crise, tenha muito cuidado, o dobro, o triplo ou 100 vezes mais. Tem muitas oportunidades na crise, só que aquele negócio, né? As pessoas, eu vejo muita gente iniciar comércio e fechar rapidamente, porque vão aquele entusiasmo assim perigoso, porque não fazem aquela análise, que eu cometi muito erro também durante, não vou falar que é só no começo, não. Durante toda a minha estrada de 19 anos no comércio, eu cometi muitos erros, muitos. Então, o que eu diria para quem está começando, se eu pudesse, diria para mim mesma no começo, sonhe, não se deixe abater, persista, escute pouco das coisas, um pouco de tudo, sabe? Pondere tudo. Quando alguém te desanima muito, põe aquilo lá numa caixinha e deixa como observação para ver se a pessoa realmente pode ter um pouco de razão. Então tenha cautela. Tudo deve ser planejado e feito em planilhas, com cálculos, coisa que geralmente quem é muito criativo detesta fazer. Então, se você não gosta de fazer, tem alguém para fazer por você. Sabe, uma planilha com gastos, com lucro, retorno. Porque senão a gente fica naquele famoso e antigo ditado, você está trocando cebola. E pior, às vezes você está pensando que está ganhando e está perdendo. Esse ponto é o principal, você planejar. Planeje. Tenha sempre uma reserva para você não ficar se endividando. E veja até que ponto vale a pena insistir em ideias que parecem que não vão chegar a lugar nenhum. Muitas chegam e são um sucesso, mas a maioria que a gente vê são pessoas abrindo e fechando comércio em alguns meses, principalmente durante a crise. Então, não desista dos seus sonhos, mas faça seus sonhos planejados na realidade, na nossa vida, na nossa condição, que não é igual para ninguém assim, mas também não é diferente, porque a gente tem aquela coisa de falar assim, tá ruim para todo mundo. É verdade, mas se você ficar parado reclamando, aí é que não vai melhorar mesmo. Então, a condição é igual para todo mundo, mas uma pessoa é diferente da outra. Então, a gente tem que saber como que cada um tem que respeitar o jeito que cada um vai reagir àquilo, vai responder àquilo. Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Eu não sei se eu fiquei girando e falando a mesma coisa muitas vezes. Um beijo para vocês e a gente conta com a força dos jovens para poder fazer um país cada dia melhor.